Boa noite, pessoal. Novamente, paz do coração, energias positivas. Saravá para a terra toda, no Moché. Vamos dar início então aos nossos estudos. Estudo da quarta-feira. É capaz de chegar aí a Fátima, né? Vamos lá. Hoje o nosso encontro é de física quântica, tá? Só para reforçar, esse encontro de física quântica a proposta não é estudar física, tá? Vai realizar uma ponte entre ciência e espiritualidade. Só que o que acontece? Nós falamos de temas realmente muito profundos, temas que para a maioria dos espiritualistas é chato, que vocês nunca viram isso, nunca estudaram física quântica, ciência profunda, e nunca também tentaram realizar essa ponte. Sempre ouviram falar sobre isso. Ouviram os espíritos dizerem que ciência e religião, que ciência e espiritualidade devem ser irmãs. Mas nunca fizeram na prática mesmo um estudo profundo tentando realizar essa ponte de ligação de ciência e espiritualidade. Tá? E graças aos mentores espirituais, a um grande irmão chamado Solares Fonseca, que fica registrado essa amizade, né, que a gente tem com ele, tá? E esse profundo respeito com ele, que graças a ele, que é um físico, um astrofísico, ele trouxe para nós aí, tá? essa tentativa, né, de realizar uma interação entre a física, entre a ciência e a espiritualidade. Tá? Nessa página aqui a gente vai fazer uma rápida retrospectiva do nosso estudo passado, e aqui já é material novo. Tá? Bom, o que nós estudamos no último encontro de física quântica? Vamos ver se vocês vão conseguir recordar comigo. É bom também dar uma lida em casa antes de vir para cá. Quando avisar, ó, semana que vem o estudo é tal, já dê uma olhadinha lá no material para não chegar tão tudo. Tá? Ajuda também. Muito bem. Ou então estuda o site, né? Se pudesse conseguir estudo o site. A gente agora falando do salto. Isso, aqui pessoal. Ó. Hoje nós vamos estudar então níveis quânticos, níveis de energia e níveis de planos espirituais. Agora nós vamos tentar entender hoje, de uma maneira muito científica, tá? Nós vamos tentar provar de uma maneira científica a existência de planos espirituais. Agora é científico, né, irmão? Não é através de um médium psicógrafo, através de um clarividente, através de uma viagem astral com uma coluna. Não. Hoje nós vamos tentar entender fisicamente, cientificamente, que existe sim planos espirituais. Níveis espirituais. Tá? Muito bem. Vamos chegar lá. Fazer uma retrospectiva. Nós falamos semana passada sobre um postulado, uma ideia de Albert Einstein lá atrás, chamado campo. Tá? O campo. Esse postulado de Einstein teve como objetivo unificar todas as físicas. Na época ele falhou. A comunidade científica engavetou essa ideia. Hoje, a espiritualidade, os espiritualistas, como nós, a gente pode ressuscitar isso e vai ganhar muita força. Vai ganhar muita força essa ideia. Mas é claro que para os cientistas, céticos, isso não vai acontecer. Mas para nós, espiritualistas, a gente vai conseguir entender melhor isso aí. Tá? O campo de Einstein é a única realidade existente, sendo que tudo que existe não passa de condensação local do campo. Esse é o postulado, o grande postulado de Albert Einstein. O que ele quis dizer aqui? Por exemplo, se a gente imaginar um universo, ok? Esse aqui é o nosso universo. O que tem lá dentro? Do que é composto o universo? Uma energia primária, ao qual Einstein batizou de campo. Campo de energia. Aí, claro, veio a doutrina espírita, em 1857, lança, né, o livro dos Espíritos. O que diz o livro dos Espíritos? Há um único fluido no universo, chamado fluido cósmico universal. Este fluido é que realiza todas as coisas. Dele é produzida a energia primária de todas as coisas. Mesma coisa. Então é o campo de Einstein. Tá? Quando esse campo oscila, o fluido cósmico vibra, ele produz localmente, num determinado local, o que nós chamamos de partículas elementares. Prótons, nêutrons, elétrons e prótons. Isso tudo se estruturando, cria-se a grande substância energética que cria todas as coisas do nosso plano material. Ou
Então eu desenhei aqui. O primeiro círculo preto significa o quê? O campo. O segundo círculo azul significa o quê? A condensação do campo. Tá? Onde átomos criam estrelas, planetas, corpos, cometas, né? Tudo vem do átomo. Vocês sabiam que 90% do nosso universo é composto de hidrogênio? Elemento químico hidrogênio? O hidrogênio ele é composto de quê? Um próton, um nêutron e um elétron. É o primeiro elemento químico atômico. Depois vem o hélio, depois vem o lítio, depois vem tudo mais. 90% do universo. Ok? Então o campo, ele ganha uma textura. Ele é uma entidade, ele não é um nada. Ele não é um nada, ele ganha uma textura, ele ganha vida, ele é uma entidade oscilatória. Entidade não estou falando de espírito. Né? Ele é uma entidade oscilatória. Ele ganha uma textura, tornando-se o tecido básico de construção do universo. Que universo eu estou falando? Aí vamos partir para nós um pouco. Estou falando do universo global. O preto significa um reino, aquilo que é virgem, aquilo que as substâncias são virgens, o campo. E dentro dele o reino natural, que vem da natureza. Natureza de quê? De todas as coisas. Planetas, constelações, asteroides, galáxias, tudo. Ficou bem claro aqui, pessoal? Então vocês observem que há uma convergência aqui, né? Entre a ideia de Einstein e a ideia dos espiritualistas. Né? Dá para fazer uma ponte. Claro, se for falar só com cientistas, você tem a abertura. Tá? Outra coisa que nós passamos para vocês. Duas fórmulas básicas. Essa aqui é as que vocês já viram, né? Ouviram por aí. A primeira de Einstein, onde diz o seguinte, que E é igual a mc ao quadrado. O que ele quis dizer com isso? Energia é igual a massa vezes quadrado da velocidade da luz. Essa forma sintetiza só uma ideia. Que energia, que massa... Você sabe o que é massa? Importante, primeiramente, entender o que é massa. Qual é a diferença de massa e de peso? As coisas mínimas às vezes não pegam na frente. Qual é a diferença entre peso e massa? Vocês já ouviram aquela famosa fórmula P é igual a mg? Peso é igual a massa vezes a gravidade? Então tem uma diferença. O que é massa e o que é peso? Esse meu corpo, ele possui peso ou possui massa? Possui as duas coisas. Primeiramente, ele possui massa. É a massa corpo. E por que ele possui peso? Por causa da força gravitacional. Massa vezes a gravidade igual a peso. E na Lua tem peso? Não. Mas um corpo lá tem massa? Tem. Essa é a diferença. Zero. Só que aí é outra história. Porque a Lua não tem órbita nela. Então ela é parada. Ela orbita em volta da Terra. Mas ela é parada. Ela não gira. Se ela não gira, bicho. Porque o que nos atrai, o que nos mantém sustentado aqui no solo é a força rotacional, giro. É a força centrípeta de atração. Centrípeta para fora. Centrípeta aqui que nos mantém. Porque o planeta, além de girar ao redor do Sol, que é outra história, gira ao redor de si mesmo, que é a chamada rotação. Na Lua não tem isso aí. Então o corpo vai lá, tem massa, mas flutua porque não tem peso, não tem gravidade. Isso tem que deixar bem claro. Então quando eu falo massa, que massa eu estou falando? Massa dos corpos. Peso é outra história. Peso depende da gravidade. Esquece. E nem todo planeta, asteroide, estrela tem gravidade. Por exemplo, a Lua é um satélite, não tem gravidade. Então massa. Tudo tem. Isso aqui não tem massa? Isso aqui tem massa? Tudo tem massa. Ok? Einstein disse o seguinte, que massa é uma energia condensada. E energia é a massa não concentrada. No caso aqui, o campo não passa de massa. Só que uma massa não condensada, completamente rarefeita. Ó, os elementos primários, no caso, né, que compõem o átomo, estão desagregados, ó, estão soltos. Ok? Então essa estrutura, o átomo, na verdade, ele é uma substância energética. Ele é formado de partículas elementares.
Porque senão não tem. Isso aqui, cara, não tem outra fonte de energia no universo. Aí tem aqueles, por exemplo, que os cientistas estão descobrindo, por exemplo, do próton, vem lá uma outra substância lá, do próton vem uma outra partícula. Quebrando o próton você descobre outro. Mas aí é outra história. Mas o que a gente sabe, o que representa, o que forma um átomo são essas partículas. Próton, nêutrons no núcleo e o elétron na eletrosfera. Ponto final. Tá, pessoal? Isso é muito importante. Então, essa fórmula Einstein diz o seguinte, que massa é energia e energia é massa. Aí vem o Planck e diz o seguinte, que energia é igual a uma certa constante vezes a frequência. Que energia, ela oscila. Ela oscila. E dependendo dessa oscilação, dá uma característica diferente de uma energia para outra. Como assim? Vamos entender. Isso tudo é uma retrospectiva. Tá? Vamos pegar a teoria do salto quântico. O que é um salto quântico? Vamos pegar novamente o modelo atômico. Isso aqui quem descobriu foi o Niels Bohr. Tá? Aqui o preto é o núcleo atômico, Na, ok? Constituído de prótons e nêutrons. O prótons é carga positiva e o nêutron é carga neutra. E o que está ao redor do núcleo, que é a chamada eletrosfera atômica, IA, é o elétron com carga negativa. O que é o salto quântico? O salto quântico é o seguinte, tu tem um elétron girando num determinado orbital em volta do núcleo. Quando esse elétron perde energia, o que acontece? Ele automaticamente salta para uma órbita mais baixa. Só que com um detalhe que Niels Bohr postulou, os caras até hoje estão enlouquecidos, cientistas, mas nunca conseguiram quebrar essa ideia de Niels Bohr. Isso ocorre de forma instantânea, sem tempo, e também não há uma localidade. Ele pode reaparecer em qualquer lugar da órbita, só que inferior. Olha que louco. Isso acontece no nosso átomo. Um exemplo disso, pô, mas como é que é assim? Né? O elétron perde energia e emite um fóton. O fóton o que é? Uma partícula de luz. Pega uma barra de ferro, esquenta ela no fogão, você vai ver que ela vai ficando vermelha e vermelha, o papel fica azul. Apaga a luz para ver que ela brilha no escuro. Isso aqui que é? Os elétrons que compõem essa barra de ferro estão recebendo o que? Calor. Com essa caloria, o que acontece com os elétrons dessa barra de ferro? Ela está perdendo energia. Se ela perde energia, ela emite um fóton. Ela emite uma partícula de luz. E com o tempo, o que acontece com essa barra de ferro? Ela derrete. Tá? Isso é física. Você aprende na escola. Tá? O fóton o que é? Aí vem o Max Planck e descobriu que o fóton ele é uma partícula de luz oscilável. Só que os caras entenderam o seguinte, ó, daqui do fóton, a partir do fóton, tem aquela chamada escala de energias, de cores. Visível, vermelho, laranja, amarelo, verde, estamos pela ordem, né? Azul, índico e violeta. Ok? E tem as outras que a gente não enxerga. O infravermelho, abaixo do vermelho. Nossa, tem que pegar uma cadeirinha lá. Tá? Abaixo do vermelho tem o infravermelho, acima do violeta tem o ultravioleta, aí mais acima tem o raio-x, mais acima tem o raio gama, aí são cores, é o espectro não visível. Mas na escala de espectros, a partir do fóton, nós temos do vermelho ao violeta, o resto tudo é invisível. Abaixo do vermelho tem o infravermelho, abaixo do infravermelho, ondas de rádio. E assim vai. E para cima do violeta, ultravioleta, aí tem o raio-x, raio gama. Por isso que a gente não vê raio-x. A cor do raio-x, mas ele tem cor. O raio gama, que é um raio perigosíssimo, que é da raio gama vem da radioatividade, né? Tá? Principalmente o urânio enriquecido produz muito esse tipo. Ele tem cor, cara. Só que a gente não enxerga, ele é muito vibração muito forte. Tá? A partir daqui, então, nós temos a linha a formação dos espectros eletromagnéticos, as cores. Tá? Muito bem. Como é que o fóton aqui ele se comporta? Lá no início se entendia o seguinte:
que essa cor do fóton, que essas cores do espectro, eles se manifestavam de forma contínua. O vermelho passava instantaneamente para o laranja, tá? Só que esse cara aqui descobriu o seguinte, ó, que essas cores elas se comportam por tudo. Vermelho, laranja, amarelo. Então, o gráfico, eles imaginavam assim, contínuo. Só que o gráfico, ele é assim, ó. Vermelho, laranja, é por pulsos. Então, o que esse cara descobriu? Que as cores dos fótons, tá? Eles se apresentam de uma forma descontínua. O espectro eletromagnético, o espectro de cores, ele se apresenta de uma forma descontínua, por saltos quânticos, saltos de quantidades definidas. Aí veio o termo quanta, quantidades definidas de energia. Por exemplo, enquanto eu estou botando fogo na barra de ferro, que cor ela fica primeiro? Ela fica vermelha. Quanto mais ela ganha energia, a energia bate nela e a barra de ferro perde energia, ela vai saltando. Quando ela ganha aquela quantidade definida de energia, de calor, ela salta para uma outra cor. Por isso que depois, primeiro ela ficava vermelha, depois ela ficava azul. As outras cores também, mas o cara não vê. Normalmente, quando esquenta uma barra de ferro lá, ela é vermelha, ela fica vermelha, ela fica azul, incrível. Então, o que acontece? O salto quântico, em primeiro lugar, é isso. É quando o elétron perde energia, ele salta para uma outra órbita do átomo, e nesse salto ele emite um fóton. O fóton é luz. E a luz, as luzes visíveis, eles se manifestam de forma descontínua. Isso que é salto quântico. Salto. Porque ele, para saltar aqui de uma órbita mais baixa, o elétron ele tem que ganhar uma quantidade definida de energia para ele emitir um fóton vermelho. Se ele continuar ganhando energia nele, sendo excitado, esse é o termo técnico, o que acontece com esse elétron? Ele vai dar outro salto quântico, mas para uma outra cor. Ele vai ganhar uma quantidade definida de energia diferente. Então isso é muito importante para saber, para ter ideia. Tá? Muito bem. A luz, vamos dar uma lida aqui. O fóton é a partícula de luz emitida pelo elétron quando perde energia cinética. Isso é chamado de energia cinética, tá? É a energia que o cara... Estou te mandando energia, Fernando. Estou te mandando energia. Pulsos de energia. Tá? Quantidades definidas. O fóton se comporta de forma quantizada, ou seja, por pulsos de quantidades definidas de energia. São emissões descontínuas de energia. Tá? Conforme eu expliquei aqui. Esse é o salto quântico. Tá? Frequência de luz, não sei se vocês sabem isso aqui. Por exemplo, o vermelho tem uma determinada frequência. É uma quantidade definida de ondas por segundo. O vermelho, se eu não me engano, é 400 e poucas trilhões de ondas por segundo. Define a cor vermelha. O violeta, mais de 700 trilhões de ondas no segundo. Então, tu vê que para ele emitir violeta, para ele, num gráfico medido pelos cientistas, ele ter 700 trilhões de ondas por segundo, ele tem que ter recebido quantidade determinada de energia. Porque ele não muda de uma cor para outra. É isso que você tem que entender. Ele é por quantidade. Tá? Muito bem. Isso aqui, cara, te dá um salto quântico para você entender a questão dos planos dimensionais. Daqui que o professor Laércio pegou essa fonte aqui, e agora a gente já vai chegar lá. Tá? Muito bem. A ideia do campo e a ideia do salto quântico. Tá? Muito bem. Agora nós vamos entender uma outra questão, que aqui agora a coisa começa a ficar legal. Teve um cientista francês chamado de Broglie que ele fez o seguinte. Ele pegou essas duas equações aqui e unificou-as. Ou seja, o que era energia para Einstein? Era massa vezes quadrado da velocidade da luz. Vocês conseguem ver aqui? O que era energia para Max Planck? Energia é igual a uma constante vezes a frequência. Frequência é isso aqui, quantidades de ondas por segundo, que dá essa emissão de cores aqui, ok? Então ele pegou H vezes S.
Então, energia para Einstein é massa vezes o quadrado da velocidade da luz, igual a energia para Planck, que era a constante de Planck, vezes a frequência. O que nos interessa aqui é a massa, não mais a energia. Olha só. Olha, vamos ver se vocês conseguem nos acompanhar aqui. Tá? O que é massa? Igual a H sobre C ao quadrado, ele está multiplicando e passa para cá dividindo, ok? Vezes a frequência. Olha que interessante. O H é uma constante, ok? E a velocidade da luz também é uma constante. Você pode pegar esses dois e chamar de K, constante. Vai ser a mesma coisa. Vezes a frequência. Para o de Broglie, massa é uma frequência. A massa é uma frequência. A energia ela é quantizada, ou quantizável. Volto a repetir. A luz, o elétron, quando ele perde energia lá na eletrosfera do átomo, ele dá um salto quântico para uma outra órbita, velocidade zero, infinita, e não tem trajetória. Ele pode reaparecer em qualquer outro lugar, instantaneamente. Só que o Einstein já ficou louco. Mas isso foi provado. Na época não foi provado, não. Na época era só teoria. Ou atualmente foi comprovado, fizeram teste com fótons, nem com elétron. Fizeram um teste no laboratório com fótons e comprovaram que o bicho salta instantaneamente. Tá? Agora nós estamos falando de massa. Só um pouquinho. Quer dizer que o elétron é uma energia, ok? O elétron ele pode saltar de uma hora e emitir uma frequência. A massa pode acontecer isso também. Quer dizer que eu posso estar aqui e saltar para um outro nível de energia de maneira instantânea, sem trajetória? Isso é possível? Como eu não sei. Na prática. É possível, mas como eu não sei. Teoricamente, sim, mas o que é uma tecnologia aqui? O que é uma absorção? Tu tá aqui, daqui a pouco tu tá lá numa outra galáxia, lá instantaneamente. Como é que os caras conseguem fazer isso? Porque a massa, assim como um elétron, assim como a energia, ela também é quantizável. Mas por isso que. Pode falar. Por isso que os caras, quando são abduzidos, eles perguntam assim, tá, mas quanto tempo levou isso? Não levou 5 minutos. Pô, mas tu passou todo esse tempo lá, né? Disse, não, eu tava no meu carro, daqui a pouco eu vi a luz, eram 15 para meia-noite. Aí já eram 9 para meia-noite, eu tava no meu carro de novo. É uma velocidade de tempo. Velocidade zero. Zero. Então os caras perguntam o horário, cara, olha que louco onde é que nós vamos chegar. O objetivo hoje do nosso estudo é provar para vocês a existência de planos dimensionais. Que na verdade o termo plano dimensional está errado. É plano vibratório. E hoje eu vou provar para vocês que é errado. Sétima dimensão, quinta. Tem gente que fala em 40ª dimensão, isso está errado. Isso está errado. Dimensão. Só existe uma dimensão no universo. Um espaço-tempo no universo, que é o campo. O resto não passam de condensação local. É criação do campo. Por isso que tem esotérico falando errado e fora, ensinando errado. Dimensão, o que é dimensão, cara? É espaço-tempo. Mas só um pouquinho. O espaço-tempo no plano físico não é o mesmo espaço-tempo lá na cidade colonial do nosso lar? É. E isso nós vamos provar hoje cientificamente. Isso é um alto nível de estudo, hein, gente? Dificilmente vocês vão encontrar esse estudo aí fora. Tá? Olha só. Então a massa vezes uma determinada constante vezes frequência significa o quê? Que a massa é quantizável em ondas de matéria. Isso aqui é ondas de quê? É ondas de luz, não é? Mas a massa, só um pouquinho. Energia não é frequência? E para Einstein, energia era só massa. Mas o de Broglie, ele juntou essas duas equações. E ele unificou. E ele disse que massa também é frequência. Só que ele parou, né? Fazer o quê? E agora? Então, fecha todas. Einstein disse que energia é massa. E se de Broglie, e se Max Planck disse que energia é frequência, é só juntar. Isso ninguém tinha se tocado na época. É o nome dele? De Broglie. Aí tem uma seguinte informação. Olha que legal. O elétron possui carga negativa. Essa aqui é a numeração segundo a tabela periódica, tá?
1,6021,773 vezes 10 elevado a menos 29. Significa, tá? Isso significa o quê? Que esse 1 aqui, na frente dele vai 29 zeros. Essa é a carga dele, tá? É uma estrutura energética do campo. Isso nós já tínhamos visto aqui. O elétron não é uma estrutura do campo? Ele não foi criado localmente pelo campo antes de se tornar átomo? Ok? Acompanhe bem. Para ti é difícil, mas o tempo vai pegando melhor, tá? Olha só. Só que tem um detalhe. Ele possui comportamento quantizável, tá? Dá esse salto quântico, tá? Olha só. O elétron possui massa. Ele possui massa. A massa dele está aqui. 9,109390 vezes 10 elevado a menos 29 gramas. Ou seja, tu pega esse 0, 28 gramas, né? 29. Tu pega esse 9 aqui e antes dele acrescenta 28 zeros. Então é uma massa muito, muito pequena. Só não tem vou falar telescópio, não é telescópio, é microscópio. O cara observar que a massa, mas ele tem massa. Por que ele tem massa? Claro, ele é um objeto do campo. Assim como prótons, nêutrons e os fótons. Olha como é que uma coisa começa a ficar interessante. E o elétron depois, junto com as outras partículas atômicas, forma um átomo. O átomo forma o quê? Falei lá na frente. Tudo que tem no nosso universo. Planeta, estrela, constelação, galáxia, tudo tem átomo. É a grande substância energética do universo. Tudo são os tijolos do universo. O tijolinho do universo, cada tijolinho chama-se átomo. Tá? Olha que louco. Tá? O elétron possui massa. Todos os elétrons em diferentes elementos químicos são idênticos em carga e massa. Também é uma estrutura do campo. É o mesmo elétron. Então ele tem carga, a carga dele está aqui, e tem massa, a massa dele está aqui. Está medido, está lá na tabela paranoica, que eu costumo brincar aqui. Está lá na tabela. Se você escrever, está lá. Está aqui. E tem uma coisa interessante. Todos os elementos químicos, tu pega do hidrogênio, carbono, tu pega o hélio, tu pega o lítio, tu pega o urânio, tu pega qualquer elemento químico da tabela periódica, qualquer elemento químico, o elétron tem a mesma carga e a mesma massa. Carga do elétron é quantizada. Se todos os elementos químicos a massa é igual, isso cheira também a um objeto quantizado. Então, vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Ou seja, portanto, a massa do elétron é quantizável? Então existe, se a massa do elétron, igualmente a massa do próton, a massa do nêutron, ou seja, a massa do átomo, o átomo em si, não só a carga as cargas dele, positiva, negativa, mas a massa, o conteúdo dele, o que gera o peso devido à força gravitacional, dependendo do local que tu tiver, Terra tem peso. A Lua não tem peso, não tem gravidade, mas tem massa. A Lua não tem massa? Ela é um objeto, pô. Né? Com massa, só não tem peso. Tá? Então, existem outros níveis de frequência de massa onde a matéria possa existir em outras realidades paralelas. Ou seja, o átomo que compõe o nosso mundo físico é o mesmo átomo que compõe os mundos paralelos. Porque é a mesma massa. Por isso que eu digo, uma vez eu vi um espiritualista, não vou dizer que religião é, que doutrina é, disse o seguinte, estava respondendo uma pergunta de um irmão auditório, assim, uma palestra. Ah, mas e aí quando morre, né, não sei o quê, como é que eu disse? Não, meu irmão, lá não tem matéria. O mundo dos espíritos não tem matéria. Aí vem aquele muro todo de quê? Aí vem um livro nosso lá que tem até banheiro lá. Pois é, aquele muro todo lá de quê? Complicado, tem que ter um entendimento de ciência, senão o cara fala besteira. Tá? Agora vamos tentar desvendar isso aqui.
Esse aqui foi uma retrospectiva do estudo passado. Agora nós vamos falar sobre coisas novas. Tá? O campo de energia oscilante, mais uma vez o campo, tem duas características. Tá? Caracteriza a densidade da matéria, que gera a força gravitacional, e caracteriza a carga da matéria, positivo, negativo. Que matéria eu estou falando? Átomo. Tá? Que é a força eletromagnética. Tá? Vibração, luz. Fóton é eletromagnético. Fóton, luz. Assim como nêutron. Né? Tudo tem uma força eletromagnética. E a gravidade é devido à densidade, massa. Ok? Tanto a força gravitacional como a força eletromagnética estão intimamente ligadas à sua frequência quântica específica. Como eu disse para vocês, para esse elétron perder energia, dar um salto quântico e emitir um fóton de luz vermelha, ele tem que perder uma quantidade específica de energia. A massa, pelo que nós vimos aqui, se ela é uma frequência, ela também possui uma frequência quântica específica. Para poder criar o quê? Outras realidades paralelas. Vamos tentar entender isso aqui. Baseado nisso, nós podemos fazer o seguinte. Criar um diagrama de níveis quânticos da massa. Não é da energia eletromagnética. É da densidade da massa, níveis quânticos. Eu vou dizer para você o seguinte, nós vamos criar aqui 7 níveis quânticos da matéria. O nível 1, o nível 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Parando por aqui. O nível 1, nós vamos pegar essa fórmula aqui. M é igual a uma constante vezes a frequência. Se é no nível 1, então é massa 1 vezes a constante que não muda, vezes frequência 1. Eu posso chamar isso, digamos, esse nível quântico da massa de matéria de plano átmico. O nível 2, da mesma forma, M2 igual a K vezes F2. Eu vou chamar de plano E. Nível 3, causal. Nível 4, mental inferior. Nível 5, astral. Nível 6, etérico. Nível 7, plano físico. Tudo dentro da mesma forma, só que com detalhe. Esses números 1, 2, massa 1, massa 2, massa 3, significa o quê? Que essas massas estão ligadas a uma frequência quântica específica. Essa massa aqui, nesse plano 1, que é o plano átmico, por que nós, do nível 7 aqui, que é do plano físico, a gente não consegue enxergar a massa, por exemplo, do nível 1 aqui? Frequência da energia? Frequência da... Por isso que eu não enxergo os espíritos. Porque eles estão numa frequência de massa diferente da nossa. E eles têm massa, bicho. Eles têm peso. Na verdade, depende da oscilação. A mesma oscilação que nós medimos a frequência eletromagnética, que é a luz, a massa também possui. Por quê? A partir dessa... Tu viu que interessante? É o mesmo átomo, cara. Só que o que acontece? Pô, mas o átomo lá... Bicho, o elétron possui carga e possui massa. Isso funciona para prótons, eu estou citando só elétron. No plano espiritual, que carga e que massa tem o elétron? A mesma, só que é a estrutura interna do elétron. É a estrutura interna dele que realiza uma frequência quântica específica. Porque o elétron aqui, ó, quando ele salta, ele emite um fóton. Aqui não estamos estudando a massa dele. Aí estamos estudando a carga dele. O elétron é uma carga negativa. Quando ele salta, quando ele dá esse salto quântico do nível orbital do átomo para o outro, ele emite um fóton. Nós estamos falando de energia do elétron. Mas a massa interna dele, dentro desse pontinho aqui, ó, tem coisa que a ciência não descobriu. Se ele tem massa, ele é quantizável também. E aí, dentro disso, cara, a gente cria planos dimensionais. É a mesma massa. É o mesmo átomo
criando níveis de energia. Níveis de energia, níveis quânticos da massa. Níveis de massa, níveis de matéria. Só que numa outra frequência, por isso que a gente não enxerga. Aí eu te pergunto, o que nos separa do plano espiritual? É uma distância ou é uma frequência? Então, se eu sou um paranormal, um sensitivo, se eu sou um cara treinado, eu a partir de agora eu posso dar um salto quântico, ok? E lá onde? Aqui. Muito louco, porque não é uma questão de distância. Por isso que o universo não é tão grande assim. No caso, nós não temos, então, mais... agora tudo virou frequência. Não temos mais 7 planos, temos 7 frequências. Lá embaixo nós vamos... Por isso que, por exemplo, assim, ó. Pô, como é que um ET vai me visitar se ele mora numa galáxia que fica a 80 mil anos-luz? Você sabe quanto é que é um ano-luz, cara? Isso na última. 9 trilhões e meio de quilômetros. É um ano-luz. O cara fica a 80 mil anos-luz. Tem que pegar isso e multiplicar por 9 trilhões e meio. Você sabe o que é um ano-luz? A unidade ano-luz? É o tempo que a luz atravessa um ano. Por isso que é ano-luz. Então, se o cara viajar na velocidade da luz, que é de 300 mil km por segundo, da galáxia de 80 mil anos-luz para cá, ele vai chegar aqui em quanto tempo? 80 mil anos. Acabou, a geração já mudou. Como é que o ET vai sair de lá para nos ajudar aqui? Vocês estão entendendo? Ele dá um salto para chegar na Terra. Não vai chegar lá. Salto. Só que, claro, tem que ter conhecimento de tecnologia para isso. Isso não é qualquer um que faz isso. Tá, pessoal? E aqui, ó, entre o M1, o M2, o M3 e o M4, existe um ΔN. Tá? Esse ΔN significa barreira de potencial. Barreira de potencial. Esse ΔN é o quê? São os níveis de energia. Tá? N7 menos N6 menos N5. Ou seja, tudo isso aqui é o ΔN, a variação dos níveis. Isso é um potencial de uma barreira de potencial. Por isso que existe uma barreira entre o mundo físico, por exemplo, e o mundo astral. Porque a massa, mesmo sendo a mesma, mesmo tendo prótons, elétrons e nêutrons, está numa outra frequência quântica de oscilação. Por isso que o cara não enxerga. Tá? Parece muito simples isso aqui, né? Mas agora o bicho começa a pegar. Tá? Observação. Os planos vibratórios do universo são distribuídos quanticamente e tridimensionalmente, ou seja, tudo num uno espaço-tempo. O que quer dizer isso? Por exemplo, nós estamos aqui no nível 7, que é o nosso nível, ok? Temos a nossa massa tem uma determinada frequência específica. Tá entendendo? Vocês estão entendendo que não pode ser M7 e F6 aqui? Tem que ser a frequência específica da massa no plano, para poder estabilizar, para poder ter harmonia, para poder ter equilíbrio. O átomo poder se equilibrar no nível 7, a sua massa tem que ser da mesma frequência. Então, a massa também diminui, então. Como? Dá para entender que diminui a quantidade de massa conforme vai aumentando. Porque se a frequência diminui, a massa também diminui, né? Mas não é por isso que a gente não visualiza também, porque a massa diminui, né? Ao momento que tu vai passando para outra. Não, a massa não diminui. A massa salta. Ela diminui a sua frequência. Isso tem razão. Mas, digamos assim, o volume da massa ela continua mesmo. Tá? Mas aqui tem uma barreira potencial. F7, a massa F7, ela nunca vai poder visitar a massa M5. Porque esse corpo físico não pode entrar numa colônia astral. E por isso que existe uma barreira potencial. Porque a frequência dessa massa é diferente da frequência da massa F5. Por isso que não é assim para tu acessar um plano astral. Agora o contrário pode acontecer. E esse cara aqui pode adensar essa massa M5 de F5 para F. E aí a massa dele torna-se M7. Aí então ele adensa. E tu chega até encostado. Existem livros que falam sobre isso.
A materialização. Eu não tô Ver como é vendo. que Tudo faz, sempre né? de baixo, sempre de cima pra baixo. Claro! Tudo de cima pra baixo. Por que de baixo para cima não? Porque existe uma barreira. E essa barreira o que, que é? Olha só. Não é N7, menos N6, menos N5. Essa subtração significa que é isso aqui. Existe barreiras. Ó. E sempre do maior ao menor. Viu que louco, né? O que o cara tem que fazer? Tem que simplesmente mudar a frequência da massa dele. A frequência da massa corporal dele. Para densar. O que acontece? Esse F5 tem que vir para F7. F5 para F7 não significa que aumentou a frequência? O 7 não é maior que 5? Se ele aumentou a frequência, ele adensou a massa. Pô, isso aqui é... E mata, chave. Isso explica os planos vibratórios. Isso explica o adensamento do perispírito. Falar de espírito também é errado. Perispírito, corpo astral do cara. Isso aqui não explica, isso aqui não mata charada. Pô, tá aqui, um simples cálculo, isso aqui é feito em... E tu vê que a gente não se aprofunda em física, cara. Ninguém está fazendo cálculo aqui. A gente está pegando essas fórmulas, não estamos mudando nada, só que estamos reaproveitando elas para o plano espiritual. Olha só, é uma outra linguagem. Tá? Agora vamos fazer o seguinte, só que tem um detalhe. O nosso universo, como eu disse aqui, ele é distribuído quanticamente, isso aqui é quântico, né? M1, F1 tem uma determinada frequência quântica, o M2, tudo é quantizável. Em carga e em massa. Só que tem uma coisa, o nosso universo, ele não é uma escala, assim, não é uma escada. O nosso universo, ele é tridimensional. O que significa tridimensional? 3 dimensões, tridimensional. Quando você vai num cinema e você vê um filme em 3D, é tridimensional. Qual é a sensação de você visualizar o filme? Qual é a diferença entre você ver um filme em 3D e um filme para 2D? Ah, 3D sai da tela. Não é que sai da tela, é que ganha profundidade. O 2D é altura e comprimento. Aliás, altura e largura. Ah, você está vendo o filme aqui. O 3D ganha profundidade, então é como se tu estivesse vivenciando a cena, mesmo não fazendo parte dela. O universo é assim. Nós não estamos numa sala em 3D aqui? Não tem altura? Não tem comprimento? Não tem largura? Se fosse em 2D, como é que a gente ia se movimentar? E a quarta dimensão é o tempo, é a movimentação do tempo. O universo ele é tridimensional, na verdade ele é 3 dimensões e mais o tempo. Não é assim, não é escala. Por isso que se nós estivermos aqui, e um espírito lá no plano astral está aqui, ele não pega uma escada e desce. Ah, mas só um pouquinho. Nosso lar fica lá no morro, lá em cima. Tal. Nós estamos falando de geografia, nós estamos falando de posicionamento. Tá? O espírito que é muito adensado, perispírito, perdão, que é muito adensado, ele ainda precisa se locomover. Mas o outro que não, muitos ainda precisam pegar aerógrafos para se deslocar. Mas o espírito que é bem avançado, ele não precisa disso não. Ele só faz assim. Isso é coisa de primitivo. Tecnologia, ele sai lá de uma galáxia de 80 mil anos-luz, ele não viaja no espaço. Se ele for viajar no espaço, ele está ferrado, vai chegar aqui 80 mil anos depois. A prova disso aqui é, Davi. Andando na velocidade da luz, que é a maior velocidade do universo. Ninguém consegue andar mais do que a velocidade da luz. Isso explica a pessoa estar na Alemanha e eu tirar uma consulta espiritual para ela aqui. Claro. Apesar de Menezes, na Nova York, tinha uma amiga minha que a mãe dela estava na Alemanha, não. Sim. Ela só deu o endereço da Alemanha e veio psicografar os remédios para ela tomar. Quer dizer, como é que os caras foram lá? Salto. Aí explica essas distâncias, essas cirurgias pelo espaço que nós estamos falando hoje. Aqui, hoje, nós estamos falando só de partículas. Na aula que vem, no estudo que vem, nós vamos colocar consciência aqui. Nós vamos colocar o espírito. Aí a coisa vai pegar preço. Estou falando só de níveis e tal. Semana que vem, no próximo encontro, que acho que é só o que vem agora, né? De física quântica, esse é o último. Né? Tá? Quando nós entramos em férias, aí nós vamos colocar consciência aqui dentro. E aí a coisa vai ficar legal. Muita coisa legal pra gente ver. Tá? Muito bem, dando continuidade. Mas, se eu disse para vocês
que esse diagrama de níveis aqui não corresponde à realidade do campo do nosso universo, porque ele é tridimensional, e não é uma escala, não existe. Você vê que tudo tridimensionalmente, mas separado em 7 níveis. Você vê que louco, né? Aí já vocês vão entender. Vamos fazer o seguinte, antes de passar para cá. Vamos entender então, vamos fazer um exemplo, pegar um exemplo linear do campo. Vou pegar esse campo aqui e vamos realizar um exemplo linear. Linear é linha, tá? Uma única linha. Toda essa linha aqui representa o campo, ok? Muito bem. O campo, no que nós dissemos lá? É a única realidade. Portanto, é a única dimensão, espaço, tempo. Tudo vem do campo. Nós somos condensação local do campo. Nós somos fluido cósmico universal adensado. Tá? Inclusive a consciência. Aí que a coisa começa a ficar legal. Inclusive a consciência. Tá? Que, lá do reino virginal. Não se esqueça. Tá? Muito bem. O campo. O campo é a... Prestem bem atenção. Agora vocês têm que prestar bem atenção. É essa linha, ok? Aqui eu separei, tá? Uma distância. Isso aqui significa distância, tá? Essa distância, eu não posso chamá-la de nível zero. Por que de nível zero? Porque nessa parte aqui, o campo ele não vibra. Se ele não vibra, ele tem uma massa zero, numa frequência zero. Portanto, se não vibra, não tem corpo. O reino virginal. Olha que louco. Tá? Esse é o campo. Vocês imaginem sem essas ondas aqui. Se fosse só essa linha, só o campo. Que frequência teria isso aí? Teria nada. Nível zero. Não vibra. Não vibra. Tá? Olha só. Agora vamos pegar o nível 1. O nível 1 é o plano mais sublime do nosso reino natural, do nosso universo. É o chamado átmico, que é ensinado pelas escolas esotéricas. O plano átmico. Tá? Olha só. O plano átmico nós vamos chamar de nível 1. Qual é a fórmula? Massa 1 vezes constante vezes a frequência 1. Tem que ser frequência 1 para estabilizar a massa 1, ok? Aqui o que nós vemos? Que o campo, a partir desse ponto, nessa distância aqui, ele teve uma oscilação. Se o campo oscila, vejam bem, o campo é linear, ele não oscila. Se ele não oscila, ele não vibra, ele não produz massa, ele não produz prótons, nêutrons. No momento que ele oscilou, ele produziu átomo. Só que átomo numa frequência 1, frequência específica. Aqui já se produz o quê? O corpo átmico. Daqui em diante, nós temos o nível 2. Vocês veem que já tem outro padrão de vibração, ok? Diferente do N1, não é isso? Aqui a gente não tem mais ondas do que aqui no N1. Então nós vamos chamar de N2. O quê? Massa 2 vezes a frequência. Aqui nós também temos corpo. Só que tem um detalhe. A frequência aqui, a vibração é diferente daqui. Se aqui vibrou mais, quanto maior a vibração, na física existe uma regra. E quanto maior a vibração, maior é a densidade. Vou repetir. Qual é a diferença entre massa e densidade? Exemplo. Você pega um cubo de gelo. Tem massa? Tem densidade? Tem, né? Você pega as mesmas moléculas do cubo de gelo. Água. No copo. Tem massa? Tem densidade? Qual é a diferença? Um é líquido, outro é sólido. Ok, mas especificamente, qual é a diferença de uma densidade para outra? Ambas têm a mesma molécula, a mesma estrutura atômica. H2O. Qual é a diferença de densidade de uma para outra? Ótimo, mas como?
As moléculas de H2O no líquido, elas estão mais... E no cubo de gelo, elas estão mais... Isso é densidade. Então, por quê? Quanto maior é a vibração, mais denso é um corpo. Quanto menor é a vibração, quanto mais alongado é as ondas, menos denso é um corpo. Olha que interessante. Então, o corpo do N1, que é um corpo átmico, ele é menos adensado que o corpo do N2. Por quê? Porque a sua massa numa frequência 1 significa menos ondas. Menos frequência. Do que o F2 aqui que tem mais. E assim vai. E assim vai. O N3 aqui, a frequência não tem maior que aqui? E o N4 também não? Do que esse aqui? O N5 já não tem mais do que esse aqui? O N6, olha o físico. Por isso que o nosso corpo é denso. E aí tem um detalhe interessante. Mas todos esses corpos e todos esses planos aqui não continuam conectados pelo mesmo campo uno? Interessante, né? Frequência de massa. Frequência de massa. Gente, olha assim, ó, não é de uma hora para outra, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, principalmente para quem está vendo a primeira vez. É claro que nós temos um segundo ciclo, nós vamos retomar tudo de novo, falar sobre física de novo, mas sempre dentro dessa linguagem, tentando trazer para a linguagem espiritualista. Eu sei que não é fácil, mas isso é fundamental, tá? Para quê? Para que a gente saiba o que a gente é. A gente saiba como é que um perispírito se comporta, o que tem uma cidade colonial. Isso é fundamental, gente. Não é de uma hora para outra que a gente aprende que física é um assunto muito chato e muito complexo. É complexo, eu estudo isso pra caramba. Tá? E assim, ó, às vezes, de vez em quando o cara tem que reestudar porque não é fácil. Primeiro ciclo, o que é? Primeira vez que vocês estão vendo é aquele choque. Na segunda vez, vocês já não vão se chocar porque vocês já viram. Aí vão começar a ter uma certa compreensão. No terceiro ciclo, a compreensão vai aumentando. Vocês estão entendendo? O despertar da consciência, ele só vem com a continuidade. Não é de uma hora para outra, entendi tudo. Não é assim. Não é assim. Tá? Isso é fundamental, ter força de vontade para dar continuidade no negócio. O que vocês estão aprendendo aqui, dificilmente vocês vão aprender fora. Podem aprender, mas de repente não nessa linguagem mais profunda. Porque isso realmente é ciência, mas ciência voltada à espiritualidade. Vocês se lembram daqueles 4 pilares? Ciência, filosofia, arte, religião? Isso para mim é ciência. Isso para mim é ciência. É quando você alia isso à espiritualidade. A filosofia do taoísmo é fantástica. O taoísmo nada mais é que o evangelho místico. É o evangelho místico de Jesus. É o evangelho de Jesus, só que de uma forma mística. É o taoísmo. O tal, os 81 poemas de Lao Tzu, que a gente vê, é o evangelho místico. É a mesma coisa que o evangelho de Jesus. Só que de uma forma muito mística. Mas sempre voltado à espiritualidade. À espiritualização. Tá? Isso aqui não é fácil. Isso aqui eu sei que não é fácil. Mas tem que ter força de vontade. Aqui o campo, ele é uno, ok? A massa, olha só que interessante, ó, tentando resumir isso aqui. A massa se adensa conforme a oscilação formando diferentes estruturas de matéria, porém estando todas conectadas ao próprio campo, porque o campo é a única realidade. Você vê que aqui não é um elétron que vibrou, é o campo que vibrou. É esse campo, é essa consciência cósmica que vibra de si mesmo e produz matéria. Que consciência cósmica é essa que nós chamamos aqui vulgarmente? Deus, cara. O fluido, mas tudo é Deus, cara. Porque precisa ter uma inteligência por trás disso. Então, nessa teoria, cabe Deus. Cabe a divindade. Claro que cabe. Vocês estão entendendo? Olha que louco isso aí. É o próprio Deus, o próprio campo, o próprio fluido cósmico universal, que para mobilizar um fluido cósmico universal e transformar ele em matéria, em coisa, tem que ter uma inteligência por trás disso. É uma inteligência, é a consciência cósmica. Deus vibra através dele mesmo. Ele vibra e cria mundos, cria matéria e cria, Fernando, o chamado espírito.
Interessante aqui, ó. Ah, Davi, mas como é que eu posso analisar esse padrão de vibração com a criação da massa? Aqui, boa pergunta, né? Aqui, nós temos aqui no nível 0, nós temos só o campo sem vibrar. Aqui o campo não vibra no N1? Oscilou. Se ele aqui no N0 não tem massa porque não oscila, e aqui no N1, por exemplo, ele tem massa porque oscila, mas por que ele produz massa tecnicamente? Aqui, por exemplo, o que é massa em relação ao espaço-tempo? É a ocupação de uma determinada região do espaço. Essa massa desse corpo que vocês estão vendo, essa massa não está ocupando determinada região desse espaço-tempo aqui? Pode vir uma outra pessoa e passar por mim? O que diz Einstein? Dois corpos não. Lembra aquela famosa, né? Dizer que tem fechada, tem gente que se bate. Duas massas não podem ocupar o mesmo espaço, né? A mesma região do espaço no mesmo tempo. Espaço-tempo, três dimensões. Não pode. Aqui, por exemplo, essa vibração, ela não está ocupando uma determinada região do espaço-tempo aqui? Se ele ocupa uma determinada região, ele é uma massa. Agora eu pergunto para vocês, e o espírito? O espírito é criado pelo... E o campo é a única realidade. Olha o nível que a gente é. Isso é claro para o estudo que vem. O espírito, cara... Na verdade, Deus está sempre criando. Claro. Está tudo conectado a ele. A única realidade é o campo, é Deus. Quer dizer, onde oscilou a massa, já se cria. Onde oscilou o campo cria massa. Cria massa. Mas e o espírito? Tem massa? Aí, não, mas aí... Tem massa. Eu acabei de dizer que tudo tem massa. Ah, sim, claro. O espírito tem massa. Tem massa. Mas como é que tu não toca ele? Ah, porque ele está em outra frequência. Que frequência? Frequência dele. Agora, gostei. Valeu, poxa. Ei, deve estar numa frequência... Tu toca o espírito? Não. O espírito tem massa? Não, o espírito tem massa. E por que não toca nele? Eu estou em outra frequência. Por que eu toco a matéria? Porque ela ocupa uma região do espaço. A massa não ocupa, acabei de falar. A massa não ocupa uma região. Pô, essa massa está ocupando. Um perispírito, se adensasse aqui, ou se eu tivesse no plano, se nós estivéssemos no nível 5, e a nossa massa tivesse a frequência 5 no plano astral, o perispírito não toca o outro. Porque ele é mesmo Deus. Claro, não, os dois estão no mesmo nível, frequência. né? Tá? E assim sucessivamente. Toca assim, né? Por que o físico não toca o astral? Porque a frequência dele é mais baixa, não é mais alta. Mas se ele aumentar a sua frequência, o corpo físico e essa massa física toca a massa astral, não toca? E o espírito? Por que não toca? O que é o espírito? O espírito é um corpo? O espírito é corpo? O espírito é não corpo. Então ele veio do campo. Ele veio do reino original. Tá? Mas e qual é a frequência dele? Porque se ele tem massa... Ali, ó. É zero. Só que é uma coisa. O zero aqui é quando nada vibra. Nada vibra. Mas existe um corpo. Mas o espírito, sim, ele vibra. Mas como ele vibra? Que massa é ele se ele não vibra? Ele tem que vibrar. Sim. Se ele não vibra, ele não é nada. Ele é só o campo. Mas se o espírito vibra para ter massa, como é que não toca ele? É louco isso aí. A gente já falou disso aí. Ah, já falei, claro. Já falei disso aí. Está no nível 0, ele tem corpo, ele vibra. Ó, aqui eu coloquei que o nível 0 não há corpo, mas quando ele é só o campo. Por isso que no estudo que vem nós vamos entrar agora, que aqui no nível 0 existe corpo, existe massa. Mas não que a massa seja o campo. O campo é o campo é a única realidade. O espírito, ele tem massa, claro que ele tem massa. Mas como é que não toca ele? Como é que o bicho não... Como é que ele se adensa? Porque o espírito é adensável, não é? Ele não se chama o espírito de foco de luz, centelha de luz. O espírito ninguém toca, cara. Aqui nesses planos aqui, ó, é errado dizer que eu vi um espírito. Tu vê o corpo do espírito. Pode ver o corpo astral, o corpo mental, o corpo múltiplo, parte. Ele não fica na minha área. Ele não
Ele não trabalha nessa. Não, tá certo. Pegou, mas não tá conseguindo. Não estou conseguindo. Na física existe dois padrões de vibração. Ah, me lembrei agora que tu falou. A transversal. A transversal significa o quê? Adensamento e a longitudinal. Existe esse tipo de vibração aqui, ó. É a linear. Que é a própria linear, que é o próprio campo. Por isso que ele não ocupa região do espaço, por isso que tu não toca a massa dele. Porque a massa dele está conectada eternamente ao campo. Porque ele não transparsa. O transversal é isso aqui. Então ganha massa. Está ocupando região do espaço. Mas o espírito não ocupa. Porque a vibração dele é longitudinal. E ele pode estar aqui, né? Ele pode estar aqui revestindo um corpo de N1, que é um corpo átmico. Ele pode estar aqui. Nós não estamos aqui. Olha a vibração do nosso corpo, da nossa massa. Ela é super densa em relação aos outros, não é? Ele tem muito mais comprimento de onda, não é isso? Então ele é muito mais denso. Quanto mais onda, mais denso é o bicho. É a massa, é o corpo. E o espírito que vibra longitudinalmente, não está aqui vibrando longitudinalmente? Então está aqui dentro. O que morre? Pode morrer o corpo. Isso aqui o que acontece? Está numa vibração alta, morre o corpo. Qual é a tendência do corpo nessa vibração aqui? A vibração da massa do corpo. Quando o corpo morre, o que acontece? O comprimento de onda começa a tendência é tudo voltar a ter uma vibração. Vou voltar para o campo. Porque tudo partiu do campo. Tudo é Deus. Muito bom. Isso aqui vocês vão aprender em qualquer lugar. Não aprendo nada, nem tesouro. Essa teoria aqui é para matar, cara. A teoria aqui é para acabar com o cético. Isso que eu estou resumindo um monte. Muito louco isso aí. Muito louco. Começa a estudar isso aí. A coisa começa a ficar interessante. Bom, vamos ver outra coisa aqui. Então, energia é igual a constante de Planck vezes a frequência, que eu falei. É oscilável. Massa, depois de de Broglie, é uma determinada constante vezes a. Portanto, a massa também é oscilável. Isso que aqui eu estou falando a frequência da massa, tá? Não estou falando da frequência da carga, do elétron, da luz. Isso aqui não é energia, isso aqui não é energia cinética. Energia cinética é aqui, quando o elétron ganha uma energia, perde, emite um fóton. Isso aqui é energia cinética. Aqui nós estamos falando de energia no interior do elétron, da massa do elétron. E claro que nós não conhecemos, isso aqui tudo é teoria. Isso aqui não foi testado muito no laboratório. Tá? Só que tecnologia do lado de lá, nosso lado já sabe, já conhece essa tecnologia. Tá? Portanto, criamos realidades paralelas à nossa existência através da quantização da massa. São realidades paralelas. Só que essas realidades paralelas não são. Ela não é realizável num diagrama. É tudo linear, é tudo uma coisa só, é tridimensional. Agora como? Vamos tentar entender melhor essa questão. Tá? Como acessar, então, outros níveis de nossa realidade? Como é que a gente acessa isso aqui? Tá? Os sinais estão fora do universo físico. Os sinais de troca estão fora desse universo. Tá? Pode-se deslocar a velocidade superior à da luz, que é de 300 mil km por segundo. Já que a velocidade é um conceito das coordenadas de espaço. Essa questão da velocidade, por exemplo, como é que eu vou acessar um plano espiritual? Em primeiro lugar, está fora do nível 7. Aqui no mundo físico ninguém vai conseguir fazer isso. Vocês estão entendendo? Porque essa massa não vai para lá. É o contrário. Porque ela é F7, é outra F5. F7 é mais frequência. Isso aqui, ó, do que o 5, que é o astral. Então, a barreira do nosso M7, do nosso M7, nunca. Tá? Outra coisa, pode-se fazer essa viagem com velocidade muito maior que a velocidade da luz, salto quântico. Salto quântico. O mesmo modelo de Niels Bohr aqui, que o elétron salta, a massa também salta. Só que tem tecnologia. Para isso.
Vamos ver aqui. Não podemos utilizar conceitos geométricos para descrever as regiões de outros níveis de nossa realidade. Por exemplo, conceito geométrico, como eu falei para vocês. Nós estamos aqui agora. Eu sei que lá na cidade do Rio de Janeiro, acima, lá na terceira camada do umbral, tem uma colônia espiritual muito famosa no mundo inteiro, tá? Que é a cidade colonial de Nosso Lar. Tá aqui. Falando de Nosso Lar é isso aqui, tá? Tá? Mas isso é geograficamente falando. Eu quero acessar o Nosso Lar. O que eu tenho que fazer? Eu vou caminhando até lá? Depende. Depende do meu corpo astral. Porque esse corpo astral, mesmo tendo uma massa 5, de frequência 5, sendo uma frequência maior que F7, tem as questões morais aqui. Aí tem a lei do karma, aí tem outras agravantes. Tu pode estar vagando aqui, tu não sobe nunca lá. E se tu conseguir subir, tu dá de cara no... Mas eu posso realizar uma viagem? Pode, através dos aeróbos, né? Mas eu posso saltar? Eu posso, por exemplo, se eu estou aqui, tá? No nível 5, eu estou no corpo astral, mas eu estou vagando no N7, eu estou vagando aqui. Eu posso, de repente, dar um salto, voltar rapidamente, assim, no piscar de olhos? Posso. Pode, mas aí conforme dependendo da evolução moral, de técnica, tipo de coisa. Primeiro lugar, resposta. Número 1. Tecnologia superior. ET. Completamente descartável aqui da gente discutir. Quem sabe não fala e a maioria não sabe de nada. Segundo, viagem astral. Eu deixo meu corpo no N7, dormindo, o corpo é que dorme, e vou viajar. Projeção, vou lá pro N5. Mas então eu estou viajando, pode viajar. Mas eu posso... Então, pode. Mas para isso já tem que saber as coordenadas, né? Tem que saber exatamente o que é. Entendeu? E a terceira é a chamada meditação. Meditação no sono consciente, né? Tu sai do teu corpo sem precisar deitar o teu corpo físico numa cama para poder se projetar. Pode deixar o teu corpo físico ali, meditando e saindo conscientemente. É a chamada projeciologista do Laboratório de Saúde. A projeciologista do Saúde. Tá? Por exemplo, aqui, ó, tu tem o N7. No N7 nós estamos no nível físico, ok? Nós temos a nossa massa 7 e a nossa frequência 7. A frequência da massa é 7 para estabilizar a massa no nível 7. Tá? Aqui nós temos o nosso corpo físico, ok? Imaginemos que a nossa consciência, ela vibre dentro de uma caixa, limitada por uma caixa, limitada pelas dimensões do próprio corpo. Esse é o estado que se chama vigília. Tá? Cientificamente falando. Tá? Estado beta, se não me engano. Estado beta. Não me lembro direito, tá? Esse aqui é o estado beta. Aí tem o estado alfa. Para tu acessar o nível 5, que é o astral, o que tu tem que fazer? Tu deixa o teu corpo físico e num processo chamado meditação ou viagem astral, o que acontece? A tua consciência, ela se alonga, ela baixa, ela não aumenta. Isso é uma outra coisa. Tu quer acessar um plano astral? Tu tem que levar para a frequência. Tem que baixar para a frequência. Para poder alongar o comprimento de onda. Alongando o comprimento de onda, o que acontece? Tu consegue sair fora desses limites do corpo físico e a tua consciência, baixando a tua vibração. Começa a oscilar menos. Veja bem, aqui eu não estou falando que é a vibração do espírito. O espírito, já falei que ele vibra dessa forma. É a vibração do corpo. O corpo muito acelerado, tu tá em vigília, meu. Agora, dá uma acalmada para tu ver. Baixa teus batimentos cardíacos, o teu padrão cerebral. Entra no estado alfa, que é o estado de desdobramento. Relaxa, medita, bicho.
escuta uma musiquinha, faz um tai chi primeiro. Tá muito acelerado, faz um tai chi que já calma. Depois tu medita. Nunca vai direto de uma agitação com uma meditação. Nunca faça isso. Faça uma yoga, faz um tai chi, caminha um pouco. Respiração é fundamental. E na respiração tu consegue, ó, sair desse padrão acelerado de vigília e entrar num outro padrão, por exemplo, de desdobramento, padrão alto. Isso aqui, ó, te dá condições para tu acessar já níveis superiores. Né? Só que níveis superiores de frequência baixa, não de frequência alta. Tu vê que louco, né? Tá lá em cima, Tu vê a como- frequência é baixa. Aí os caras estão aqui embaixo, a frequência é altíssima. Tá entendendo? Viu como é complicado? Né? Muita gente fala errado e fala. Não, cara, eleva a tua vibração. Pô, eleva o teu astral, então, é tudo bem, né? Astral vem de emoção, sentimentos, né? As pessoas ainda falam assim, o cara tá com baixo astral. Nem sabe o que estão dizendo. Na verdade, estão certo. Baixo astral é baixa emoção, baixo sentimento. A pessoa fica com emocional baixo. Né? Leva o teu astral, beleza. Mas baixa a tua vibração. Baixa a tua frequência. Para poder, ó, alongar o teu comprimento de onda cerebral. Não tem nada a ver com o espírito, tá? É a frequência do corpo. É o teu padrão cerebral. Tu alonga ele, bicho. O que faz a tua consciência? Ela sai da caixa. Ela sai do corpo. Tá fora da casinha. Fora da casinha. Casinha chamada corpo. Tu sai do padrão. Isso lá na mediunidade de Umbanda, isso nós vamos estudar bem isso aí. Por que aqui dentro a gente precisa sair de beta e entrar em alfa? Por que eu boto uma musiquinha no início? Não é tão bonito. Boto ali para relaxar, dizer, agora não está dando tanto tempo, mas eu sempre coloco pelo menos 5 minutos, passa um pouco do horário. 5 minutinhos eu ponho ali, vocês ficam quietinhos, em posição, né? Sentadinho, mudra cósmico, bate aquela musiquinha do Feng Shui, né? Para quê? Para você sair da vigília e já entrar em alfa, já ficar em zen. O zen é isso, é um padrão alfa. Você já saiu. Isso não quer dizer que vocês vão fazer uma viagem astral. Isso, vocês, digamos assim, esse padrão alfa é um padrão de desdobramento, desalinhamento. Não quer dizer que vocês vão sair. Esse vem outro padrão, é um padrão delta, tá? É outra coisa. Lá na mediunidade umbanda a gente vai ensinar tecnicamente como é que isso funciona. Mas o que? Pelo menos em padrão alfa, já desdobradinho, cara. E o desdobramento não é só para quem é médico, não. Todo mundo pode desdobrar. Só que o médio é o médio. O médio já tem aquela característica que já vem impressa nos seus chakras para isso. Aí é outra história. Por isso que nem todo mundo que desdobra incorpora. Mas eu nunca desdobrei. Mentira. Todo mundo, a cada uma hora, todo mundo se desdobra. Por causa do funcionamento da pineal. Nós temos cristais de apatita lá dentro da pineal que nos fornece essa informação. De uma em uma hora, todo mundo. Vocês não viram aquela expressão? O cara tá assim, ó. É isso. 10 segundos, né? Ô meu! Você desdobramento, cara. Isso acontece com todo mundo. Às vezes tu tá aqui fazendo alguma coisa, tu consegue realizar aquela coisa mecanicamente, tu consegue sair, a tua mente sai daquela função, o teu corpo continua realizando aquela função de maneira certa, mas tu já tá lá não sei aonde, cara. Isso acontece com todo mundo. Aí depois tu volta, será que eu não fiz nada errado? Mas eu digitei certo, mas eu nem tava mais aqui. Tu deixa o corpo automatizado, tu liga o piloto automático. Isso é um padrão alfa. Não é um padrão delta, não é uma projeção astral. Mas é um padrão alfa, um padrão de desdobramento. Isso acontece. Que louco, né? Aqui então nós vamos tentar entender como é que isso se distribui, já para encerrar. Tá? O nosso horário já passou. Tá? Aqui é o seguinte, modelo planetário de distribuição de massa em seus níveis quânticos. Como é que esse diagrama ele se distribui quanticamente? Simples. Nós temos aqui, por exemplo, o nosso orbe, o nosso planeta Terra. O nosso planeta Terra, esse círculo, ele tem N7 e N6, nível físico e nível etérico. É o nosso planeta Terra. Ok? O nível 5 é o plano astral. Aqui nós temos o quê? As zonas umbralinas.
na parte atmosférica e na parte interna do planeta, o mesmo N5, e aqui são outras zonas chamadas abismos e trevas, não é isso? Aí depois nós temos mais o N7, que é o mental inferior, chamado plano da luz, o N3, que é o plano causal, plano dos ascensionados. Aí tu vem uma nave espacial, vem o ET. O ET está lá no nível 3, ó, lá no plano dos mestres ascensionados, ó. Nave espacial. O que ele faz, cara? Por exemplo, para chegar aqui. Vamos supor que esse nível 3 aqui, ó, não esteja, ele não está no nosso orbe planetário. Ele não está na nossa Terra. Ele está, por exemplo, no nível 3, lá numa outra constelação, uma outra galáxia. Como é que ele faz para chegar até aqui, ó, no planeta Terra? Quanticamente falando, ele viaja no espaço? Já falamos que isso é impossível. Devido a altas distâncias, mesmo viajando pela velocidade da luz, não chega. Então, a questão do salto quântico. O que acontece com essa nave aqui? Os elétrons, os átomos que compõem a nave e as massas que estão lá dentro, os seres que estão lá dentro, eles, o que faz? Eles ganham energia, eles ganham, aumentam a sua frequência e dão um salto. Vem para o nível 4, depois vai para o nível 5, do nível 5 ele vem para o nível 6 e 7. Então o que faz? Ele aumenta a sua frequência e pum, vem saltando. Isso de maneira, com que tempo? Porque o salto quântico aqui já diz que quando o elétron perde energia, ele salta quanticamente em uma velocidade infinita, zero. Não tem distância para você. Velocidade infinita, distância zero. Só que é claro, né, meu? Tem que ter tecnologia que domina isso aí. No próximo estudo a gente vai falar melhor sobre a questão dos saltos e tal. E vamos ingressar aqui a consciência. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por hoje. Muita axé, muita luz. Vamos para nossas práticas, tá bom? Muita luz.